Boa noite, paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos continuar a leitura. Outro dia eu estava ouvindo um audiolivro e o rapaz chamou de leitura guiada. Eu gostei desse nome. Leitura guiada do livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, de Gutierrez Siqueira e Kenner Terra. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2023. A gente está no 5º capítulo. É um capítulo que foi escrito pelo Gutierrez Siqueira e o nome do capítulo é Hermenêutica das Emoções. Então, antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Amém? Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença para lermos, Senhor, e aprendermos de Ti com essas ferramentas que temos recebido, Senhor, de nossos irmãos. Esse livro tem me ensinado bastante e eu creio que também tem ensinado aqueles que têm podido acompanhar esse material. Que nós possamos fazer uso de todo esse conhecimento e que ele possa, de alguma forma, nos ajudar, Senhor, no manejo da Tua palavra. E também nos instigar, Senhor, a buscar a Te conhecer melhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos nessa noite. Amém. Bom, esse capítulo, ele vem falar das emoções. A gente falou de 2 capítulos escritos pelo Kenner que contam a história da hermenêutica pentecostal e a gente vê um movimento de estudo aprofundado, uma volta às origens, passando a utilizar as ferramentas pós-modernas no capítulo 4, e, vamos dizer assim, uma relação dos pentecostais com os evangélicos que estão mais associados à linha racionalista, né? E de como os evangélicos pentecostais, dentro desse contexto, representam, né, um povo que é mais associado às emoções, e isso traz algumas percepções, né, de quem faz a leitura mais sistemática, de quem já utilizava métodos de leitura há mais tempo, como os métodos histórico-crítico, histórico-gramatical, e como os pentecostais têm se inserido nesse contexto a partir dos anos 40, ali no século 20, e no capítulo anterior, como eu falei, a gente viu um pouco esse caminho de volta dos pentecostais para uma leitura que é mais aproximada dos pentecostais fundamentalistas ali no início do século passado, mas usando também essas ferramentas do pós-modernismo, de leituras mais abertas da Bíblia, e que é o que o Kenner identificou, baseado no Olivério Júnior, ele chamou de hermenêutica pentecostal contextual. Bom, agora a gente vai entrar nesse capítulo 5, que fala da hermenêutica das emoções, e é o Gutierrez que escreveu esse capítulo, e ele traz uma visão bem interessante que a gente vai compartilhar agora. Bom, esse aí, ele é o Dr. Spock, né? Ele é um personagem mais conhecido aí na série do Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. E qual a característica dele? É porque ele é meio humano e meio vulcano, né? E é um ser muito inteligente, né? O que são os vulcanos? Os vulcanos, eles são uma espécie de humanoides do universo fictício dessa série, né?
e eles são provenientes do planeta Vulcano, né? Eles são conhecidos pelo seu comportamento frio e racional devido à repressão de emoções. Os vulcanos foram a primeira raça alienígena com quem os humanos fizeram contato em 2063, ou farão contato, né, em 2063. A ideia por trás, né, desse personagem é que a emoção atrapalha a razão, né? Os racionalistas, de maneira geral, têm um desprezo muito grande pela emoção. E essa antipatia contra o emocional não nasceu no iluminismo, mas na filosofia grega, que sempre viu a paixão, pathos, como antagônica à razão. Então, a gente, quando fala de racionalismo, a gente tem visto, né, tem lido nesse livro mesmo, sempre remeter ao iluminismo, né, como uma época da onde surgiram essas visões racionalistas, mas, segundo o Gutierrez aqui, isso vem já desde a filosofia grega, né, que via a paixão antagônica à razão. Então, o Dr. Spock, no caso, ele traz, né, ele representa a razão nessa série, porque eles são muitíssimos inteligentes, então a gente costuma ver a ideia de razão estar associada à inteligência, e isso é, de certa maneira, estratégico, né? Mas o pensamento extremamente racional é que faz, por exemplo, com que eles tenham a evolução e o que vem, né, a apologia que está associada ao racionalismo, né, e a inteligência, né, dos vulcanos está muito associada com o fato de que eles têm as suas emoções reprimidas, tá? Então, nesse capítulo, como o nome já diz, né, a ideia do Gutierrez é justamente desfazer essa dicotomia. Tá? Bom, o teólogo luterano Karl Braten, ele sintetiza, e isso aqui já são textos que a gente está tirando do capítulo, né, que intelecto sem fides leva ao racionalismo, e fides sem intelectos cai para o emocionalismo. Fides vem de fé e intelectos, no português, intelecto. Né? Então, intelecto sem fé leva ao racionalismo e fé sem intelecto cai para o emocionalismo. Né? Em geral, as literaturas apologéticas e teológicas costumam apresentar os grandes riscos do emocionalismo presente nos grupos pentecostais e carismáticos. Então, isso essa questão, né, do pentecostal estar tá se inserindo, né, na academia, de estar trabalhando, né, a visão da hermenêutica pentecostal, essas discussões, isso, de certa forma, já teve algum efeito. Nós já vimos, né, tantos trabalhos, tantas discussões relacionadas ao pentecostalismo, né, tantos nomes que foram citados pelo Kenner, né, nos capítulos anteriores, mas ainda é muito comum, né, que os perigos associados ao emocionalismo sejam bastante citados, né, por apologetas, né, e por teólogos em relação aos grupos pentecostais e carismáticos, né, de como isso é perigoso. Né. Então, essa é uma questão que é bastante abordada nesse capítulo pelo Gutierrez. Tá? E aí ele começa, então, falando sobre essa falsa dicotomia. Né? Na hermenêutica das emoções, o que ele está querendo trazer é justamente que existe uma falsa dicotomia entre razão e emoção. Uma citação que ele faz é que o cristianismo ocidental sofreu influência do chamado iluminismo, que é da onde a gente
ouve muito falar sobre racionalismo, né, sobre a razão. Então, o nosso cristianismo, né, ele sofreu muita influência desse período, né? E podemos definir o iluminismo como o período histórico em que se acreditou de modo ingênuo em uma razão pura, objetiva e neutra. Então, acreditava-se realmente, né, que a exclusão das emoções, no momento em que a gente está pensando, né, no momento que a gente está definindo as coisas, é bastante necessário, né? Então, o Gutierrez continua falando aqui, né? Os iluministas acreditavam que o pensamento deveria ser totalmente autônomo, não tutelado, porque apenas assim o homem poderia chegar à completa independência. Então, a busca por independência, a busca por respostas, né? E muitas das quais a gente ainda não tem, e que o evangélico pentecostal costuma chamar de aquilo que ainda não foi revelado, né? E a gente lida melhor com isso, eu acredito, né? do que os racionalistas, né? Então, os mistérios, né, que estão associados à religião cristã, ao cristianismo, faz parte, né, da nossa realidade, e nós somos o tempo todo, né, ensinados a lidar com isso, e a nossa fé tem muito da sua, a definição de fé, né, tem muito a ver com isso. E é então estranho pensar, né, que o cristianismo ocidental sofreu influência do iluminismo, né, pensar nisso, embora a gente entenda também que o culto, né, a fé é racional. Então, mas o quanto de influência, né, o iluminismo trouxe para a fé cristã, e especialmente a fé cristã protestante, né? Mas a gente vai ver um pouquinho aqui como é que, ao longo dos slides aqui, como é que isso vai sendo desenvolvido no capítulo pelo Gutierrez, tá? Outra coisa que ele mostra para a gente é que no século XIX, lá nos 1800, nasceu também a chamada teologia liberal, que desconfiava da autoridade da igreja e propagava a expulsão das superstições, né? Ou seja, né, toda a ideia que sugerisse algum elemento de sobrenaturalidade. Então, tem em alguns slides para frente a gente vai ver que existem outros caminhos, é, que falam muito de forma muito racional, né, e que rejeitam todo tipo de o que ele chamou de superstições aqui, ou de sobrenaturalidade, mas, em primeiro lugar, ele cita aqui, né, no século XIX, o surgimento da teologia liberal. E ele continua dizendo no livro, né, os teólogos liberais não acreditavam nos milagres registrados na Bíblia e passaram a duvidar de qualquer tradição que atribuísse determinado livro bíblico a algum profeta ou apóstolo. Esses teólogos também sonhavam com a convergência do cristianismo com uma cultura moderna moldada pelos ideais de pensamento, ética e política do período. E no início do século XX, em reação ao liberalismo teológico alemão, nasceu nos Estados Unidos o chamado fundamentalismo protestante, né, como ferramenta de oposição, né, com uma proposta de explicar a fé pela razão, enquanto defendia uma volta aos fundamentos. Então, esses movimentos são muito comuns, né? E hoje a gente vê alguns movimentos acontecendo e depois o ciclo se repete, e, e eu vejo muito Deus nisso, né? De como muitas vezes alguns caminhos são permitidos, né, pelo Senhor, e, e depois algo que busca o equilíbrio aparece com força, né, como oposição, esses embates, por assim dizer, eles proporcionam, né, momentos de equilíbrio.
É certo que a gente vive dias muito difíceis, né? Dá uma canseira de ouvir e ver certas coisas. Mas, como eu já disse no capítulo anterior, o Senhor, ele mesmo nessas situações, ele cuida de nós e cuida da sua igreja. Mas ele continua aqui, né? O grande problema do fundamentalismo, né, que surgiu em oposição, né, a essa teologia liberal que surgiu lá na Alemanha, é que ele também acreditava em uma razão pura, neutra e objetiva. Embora não sejam comparáveis em danos, e aí são palavras do Gutierrez aqui, o fundamentalismo pecou ao usar a mesma ferramenta epistemológica do seu oponente, ou seja, o uso da razão de forma bem contundente. E ele diz aqui, né, que o pecado esteve justamente no uso dessa mesma ferramenta da razão para combater a chamada teologia liberal. Tá? Então, na continuidade disso, né, o liberalismo teológico ele chegou no Brasil, especialmente entre os acadêmicos luteranos, anglicanos e metodistas. Mas quem reinou e ainda reina em nosso país é a teologia protestante fundamentalista racionalista, que é justamente a oposição a esse movimento, né? Hoje bem representada pelo ressurgimento do calvinismo propositivista, exposto pelos pregadores populares dessa tradição. Então, ele continua dizendo aqui, embora sejam arqui-inimigos, o que une os liberais e os fundamentalistas, ou evangélicos propositivistas, é o grande apego pelo racionalismo, né? Então, nos seus argumentos, né? Na maneira como eles falam e pregam, na hora do comentário, vem o racionalismo como argumento. E é justamente essa ferramenta epistemológica, né, que é citada pelo Gutierrez. Obrigado, Rodrigo. Na tradição reformada mais conservadora, que é ainda palavras do Gutierrez, tudo o que diz respeito à mística, à meditação e à experiência lhe parece sobremodo suspeito. Tá? Então, aquela coisa do extremo, né? A gente falou um pouquinho de espectro aqui em outras ocasiões. A gente aqui está falando de dois extremos e que usam as mesmas armas, né? Na sua argumentação. E aí uma citação do Roger Scruton, que é citado pelo Gutierrez, é que a vida da mente, privada do esforço estético, permanece pesada e distante. Então, aqui ele já começa a fazer um trabalho e introduzir a parte do capítulo que vai falar sobre a introdução da emoção e como isso traz cor, né, como isso traz leveza, né, para como a gente lida, né, com a palavra de Deus, né? Então, e aí aqui alguns pontos, né, que o Gutierrez cita, né? Primeiro é que essa religiosidade exageradamente cerebral, né, que ele está falando lá do fundamentalismo e do liberalismo, que disseca poesias, histórias e músicas como cadáveres, divorcia o intelecto da apreciação artística. Então, o que ele está falando aqui? É porque a gente tem muitos gêneros literários expressos, né, nas escrituras, e é importante que a gente tenha isso em mente no momento em que a gente está meditando, né, no momento que a gente está fazendo a leitura. E quando não se tem essa perspectiva no momento da leitura, a interpretação, de certa forma, fica bastante prejudicada, né? Então,
achei interessante ele falar, né, que disseca poesias, histórias e músicas como cadáveres, né, ou seja, sem nenhum tipo de, assim, friamente, né, lê a palavra de forma fria. E a gente está falando de pentecostal aqui, é mais quente, né? Ele continua dizendo aqui, é verdade que o emocionalismo representa um perigo. E eu concordo. Perigos são para a gente ficar atento, mas certos riscos, né, como eu disse em outra ocasião, a gente precisa correr, né, esses riscos. Mas o mesmo pode ser dito do racionalismo, né? Ou seja, o emocionalismo representa perigo, mas o mesmo pode ser dito do racionalismo, pois nas escrituras não apenas a emoção é enganosa, mas o próprio intelecto também o é, como está escrito lá em Provérbios 3, no versículo 5. Deixa eu buscar esse texto aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é o que diz esse texto. O pecado original não afetou e distorceu apenas as emoções, mas fez o mesmo com a razão. Então, assim, essa dicotomia moderna entre mente e emoção é uma das principais causas do anti-intelectualismo, bem presente em especial entre a segunda geração de fundamentalistas nos Estados Unidos e que também afetou as primeiras gerações pentecostais. O anti-intelectualismo emocionalista e o racionalismo ingênuo são dois filhos extremados da modernidade. A gente está numa fase em que essas discussões têm acontecido muito, né? Para mim, o ponto aqui é que muito disso acaba virando pedra, né, na mão das pessoas e o, a, a, você dá mais lugar à emoção. Então, você, por causa disso, já é um anti-intelectual. Né? E não necessariamente pessoas, por favor. Mas tem que ter bastante cuidado, inclusive, com a leitura. Né? Eu acho que é importante ele trazer esses dados aqui, e faz sentido, a gente consegue se enxergar nesse contexto, e os nossos dias, depois de uma pandemia, onde questões de ciência e religião foram profundamente discutidas, esse tipo de situação aqui realmente virou pedra, né? Então, é pedra de um lado voando, pedra do outro, e basta você dizer, você não precisa dizer muito quem você é, né? Mas a partir de algo que você representa, ou se você é um evangélico pentecostal, você é muito emocional, você é pouco racional, contra a ciência, meu Deus, pronto, acabou. E, e a gente está aqui justamente, quando a gente lê essas coisas, e às vezes a leitura aqui é uma leitura pesada, por assim dizer, o objetivo é justamente esse, né? A gente conseguir enxergar essas situações e principalmente conseguir adotar uma posição equilibrada em relação a esses pontos. E aí, o subtítulo aqui do capítulo, Coração Hebreu. O que o Gutierrez está querendo dizer com isso? Né? Justamente ele está trazendo, então, as características do judaísmo, de como o judaísmo, de forma levava em consideração a emoção, né, e de que como essas coisas não são tão diferentes o quanto parece, né, quanto o iluminismo fez parecer para a gente. Então, ele cita lá, né, a guerra entre o racionalismo e o emocionalismo é um fenômeno desconhecido na história hebraica. Não havia entre os hebreus o entusiasmo racionalista. A própria identidade hebraica se desenvolveu antes dos escritos sagrados. Né?
Então, o judaísmo também era a religião da poesia e da música, e estava distante do emocionalismo tão presente nas religiões de mistério. Então, uma religião bastante voltada para o que é artístico, né? E bem longe daquilo do ocultismo, né? Daquilo que é oculto, ou do que ele chamou de mistério aqui. E os hebreus entendiam que o pensamento nascia do coração, né, tido ao mesmo tempo como centro da vida intelectual, moral e afetiva. Então, o coração ele é citado na Bíblia, por exemplo, em Jó 38:36. Jó 38:36, vou fazer aqui rapidamente. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Esse é o versículo 36, em Jó 38. Então, no próximo slide a gente consegue mostrar, né? É importante observar que a palavra coração, em inúmeros textos bíblicos, indica funções intelectuais, enquanto em outros, né, o coração indica emoções, né? Então, eu vou pegar um exemplo de cada aqui. Gênesis 6, capítulo 6, no versículo 5, é uma função intelectual do coração. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, o coração, né, imaginação dos pensamentos de seu coração. Então, o coração com a função intelectual. Então, isso aqui tá lá no Gênesis 6:5, e é a preparação ali, né, para a parte do dilúvio e tudo mais. E o que a gente mais comumente reconhece, né, é o coração como com as suas funções na emoção, né? Então, em João 16:16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Opa, será que é 1 João? Eu vou trocar aqui o exemplo, então. Atos 2. Atos 2, versículo 26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Então, o coração alegre. Aqui a gente está falando de emoção, não está falando de intelecto. Então, lá na mentalidade hebraica, né, o coração ele vai para a emoção, vai para o intelecto, ele tem essas funções, e isso não é tão distante, né, quanto parece ser quando a gente ouve um racionalista falar. Tá? Os cristãos pré-modernos, eles não distinguiam, né, o cristianismo pensante do cristianismo de cristianismo de coração. Então, não havia essa distinção. Né? Grandes obras de reflexão teológica foram escritas como orações. Né? A patrística, por exemplo, estava bem mais próxima dos hebreus. Né? Então, ele cita aqui, né, os livros, né, o proslógio e a patrística, né, de Santo Agostinho, né, as confissões. Aqui é Santo Anselmo, né, com proslógio, e o livro Confissões, né, de Santo Agostinho, que são, na verdade, orações, né, a Deus. E então é o que ele diz aqui, né, está muito mais ligado, né, ao cristianismo de coração, aquilo que a gente vê muitas vezes Davi fazer em Salmos,
né? Falar de Deus e falar com Deus através de orações. E aí é que a gente vê, na verdade, o movimento que o Gutierrez vai fazendo na defesa, né? Da introdução da emoção e dizer, né, que a razão sozinha, né, e como ponto principal da hermenêutica, não é um bom caminho, e de que a hermenêutica pentecostal, embora seja taxada como algo perigoso, né, por quem tem uma visão mais racional da leitura bíblica, na verdade está fazendo uso das emoções, e as emoções por si só não são ruins, mas a gente pode fazer mau uso tanto do que é muito racional e do que é muito emocional. A questão é o equilíbrio, né? E ele traz dois exemplos, né? Dois teólogos racionalistas que eram adeptos do liberalismo, né? O Charles Price, que viveu até os anos 40, e a Etta Linnemann, né, alemã, que viveu até 2009. Esses dois casos são casos interessantes porque o que ele diz ali no livro, né? O que fez esse metodista e essa luterana mudarem de ideia? Então, eles mudaram de ideia, tá? Eles eram adeptos do liberalismo, mas se converteram ao pentecostalismo, né? Algum livro de teologia sistemática, escrito por um racionalista, cheio de argumentos lógicos e em cadeia? Não, nada disso. Ambos abandonaram o liberalismo após a participação em um culto pentecostal. Então, são dois exemplos que o Gutierrez trouxe aqui. E a Etta, né, Linnemann, ela escreveu um livro, né, que é Crítica Histórica da Bíblia, Metodologia ou Ideologia, né? Ela faz algumas reflexões, né, de uma bultmanniana, por assim dizer, que se tornou evangélica. Então, o livro conta o testemunho dela, de como isso aconteceu, e ela faz a sua crítica, né, e a comparação, né? Será que é uma metodologia mesmo, aquilo que se diz liberal e racionalista, ou tem a ver com ideologia? Fiquei bastante curioso para ler esse livro. Quem sabe aí colocar na estante também. Cessacionismo emocionalista, outro subtítulo do capítulo, que ele fala sobre algumas tendências, né, do cristianismo. São três. Primeiro, a tendência cognitiva, né, que dá ênfase na doutrina racionalizada. A carismática, que dá ênfase na experiência expressiva. E a litúrgica, que dá ênfase na tradição formativa, né? Então, se entendermos que precisamos de cada um desses aspectos na vivência cristã, evitaremos extremos como o racionalismo, a mágica espiritualista, o romantismo relativista, a arrogância dogmática, entre outros. Então, há vários extremos aqui, né, que ele cita. O importante é justamente entender essas três tendências e buscar o equilíbrio. E é por isso que a gente está lendo isso aqui, né? O extremo sempre nasce quando reduzimos a fé cristã a qualquer uma dessas tendências. A exemplo do cessacionismo, que nega a validade dos dons espirituais para hoje, né? Então, uma característica do Gutierrez aqui é um texto muito. Fica muito mais clara as opiniões dele em relação a aquilo que a gente vê mesmo de diferenças, né, entre o pentecostalismo e a visão, enfim, reformada, mais racional, outros paradigmas, né, de leitura bíblica. Então, ele fala bastante abertamente, né, das suas posições. Então, por exemplo, de acordo com ele, para o cessacionista, o pentecostal é emocionalista, enquanto eles são completamente racionais.
Então, é claro, né, eles não se enxergam no extremo, né? O extremo está em quem é emocionalista, o racionalista não é extremado, né? Então, ele continua dizendo ali, né? Na prática, muitos se tornam cessacionistas radicais, e aí a questão do extremo, né? Não pelo convencimento lógico das escrituras, mas sim pelas experiências ruins que viveram em comunidades carismáticas. Muito de sua teologia não é fruto de reflexão bíblica, mas sim de sutil amargura, raiva e ressentimento. Então, eu até tinha comentado antes, né? Ele traz bastante claro, né, as suas opiniões, e esse é um texto do Gutierrez, em que ele vê bastante esse tipo de comportamento do cessacionista, né, daquele que se torna mais racional por conta das suas experiências ruins nas comunidades carismáticas, né? E é desse perigo que normalmente o racionalista fala em relação ao emocionalismo, né? É de causar, né, esse ressentimento, essa amargura, essas feridas. E é importante a gente ler isso aqui e entender. Mas ele continua, ele fala assim: não estou generalizando, obviamente, mas já vi muito esse filme. Não é à toa que cessacionistas fundamentalistas como John MacArthur Jr., e ele cita a pessoa aqui, né, usam tantas histórias de gabinete pastoral e testemunhos de ex-carismáticos para embasar a sua teologia. Então, é, engraçado, né? Porque a gente estava falando nos capítulos anteriores em relação ao uso da história ou de experiências para fazer teologia, né? Então, de alguma maneira, essas histórias e experiências influenciam a teologia que é definida, né, por, por esses teólogos. Segundo aqui, obviamente, a citação do Gutierrez, né? Então, é importante entender isso. Já, já observei isso também, mas não é a única coisa que faz, né, com que alguém se torne extremamente racional. Há outras fontes para que isso aconteça. Continuando, né, Daniel Wallace, na apresentação do seu livro chamado Quem Tem Medo do Espírito Santo, conta a história da doença de seu filho e como ele percebeu que tinha uma fé demasiadamente racionalista e bibliólatra. Daniel Wallace também ele é conhecido, né, como um exegeta conservador. E esse livro dele, né, ele é uma coletânea de artigos de teólogos cessacionistas. Então, ele sabia dissecar Deus numa exegese do texto, mas não tinha Deus, né, como um ser realmente vivo. Wallace conta que continua cessacionista, mas percebe hoje como a maior parte dos cessacionistas está dependente de um racionalismo estranho ao mundo bíblico e que é sedenta de controle sobre todos os aspectos da vida, inclusive sobre a ação de Deus. Então, a experiência vivida, a doença de seu filho, que nós pentecostais diríamos que, ó, Deus falando, né? De alguma forma, a gente. E eu creio assim, muito, já vi muita história semelhante, não só da doença, mas né, de desfechos terríveis, em que a gente consegue ouvir Deus falar. Né? Então, ele de alguma maneira deu uma afrouxada, né, no seu posicionamento demasiadamente racionalista, justamente porque passou, né, por dias difíceis, né, em virtude da doença do seu filho. Então você vai percebendo as citações do Gutierrez aqui em defesa, né, de que o cessacionista, o racionalismo, o racionalista, eles
sofrem também as suas crises de identidade justamente nessas situações e percebem o caminho radical que estão seguindo, né? E aí ele vai concluir o capítulo, e a gente vai ver os últimos slides aqui, falando sobre a emoção como fortalecedora da razão. Então, não são, né, assuntos totalmente separados, não são questões que vivem completamente separadas, né? É essa palavra mesmo que eu ia usar. Mas que existem papéis, tanto para a emoção quanto para a razão, e a emoção pode fortalecer a razão. Isso ficou bastante claro para mim quando eu estava lendo aqui. Ele cita, por exemplo, Antônio Damasio, né, que é um neurocientista e filósofo português, que escreveu O Erro de Descartes, né, onde ele defende que a emoção não é inimiga da razão, e na maioria das vezes é uma auxiliadora poderosa de raciocínios elaborados. Então, com isso, não se quer dizer que a emoção é um substituto para a razão, nem que toda emoção seja coerente, como lembra o próprio Damasio, mas sim que, no geral, a emoção ajuda o raciocínio a tomar decisões mais assertivas. Eu lembro até que o Rodrigo falou, depois você pode até citar isso, falar sobre o, como que é? A atividade cerebral quando está falando em línguas, né? Achei interessante. Acho que era um ponto que podia adicionar para a gente depois aqui. As emoções nos poupam da paralisia potencialmente induzida pelo problema do enquadramento, controlando a saliência das características da percepção e do raciocínio, circunscrevendo assim nossas opções práticas e cognitivas. Esse é um texto de Ronald de Souza, um filósofo canadense, né? E aí o Gutierrez explica, né? Em outras palavras, as emoções nos ajudam a selecionar o que de fato importa em uma decisão relevante. De 30 anos para cá, os estudiosos da filosofia da mente têm concluído que a emoção não deve ser considerada estruturalmente oposta à razão. Hoje já se fala em uma razão com múltiplas racionalidades. É a questão da cor, do peso, né, que a emoção costuma dar. É uma visão de... Eu fico pensando assim, como é que é? A criticidade, quando a gente fala de severidade, né, daquilo que é mais importante ou menos importante, quando você quer dar ênfase naquilo que você está falando, a razão simplesmente ela pode até dizer, você precisa usar determinado tom de voz, mas é um processo muito robotizado. A emoção é que, de fato, ajuda a você conseguir dar ênfase naquilo que precisa ser passado adiante, né? Então, é realmente bastante importante e traz auxílio, né, para a razão. Quando o apóstolo Paulo fala do culto desordenado dos coríntios, lá em 1 Coríntios 14, ele nunca apela à racionalidade, mas à edificação. E aí o Gutierrez continua aqui, né? O problema dos coríntios, lá na primeira carta, né, não era o culto emocional, mas tão somente que o culto estava centrado num individualismo extremado em que ninguém se importava com o crescimento alheio. Característica peculiar aí de quem usa bastante a inteligência. Problema desses, bastante, né, de forma radical, né? O problema deles não era a falta de raciocínio lógico, mas de amor. E aí ele fala, inclusive, e cita, né, em 1 Coríntios capítulo 13, né, a sua célebre definição de amor.
A ordem no culto ela é necessária não para antagonizar razão e emoção, mas para que todos os crentes saiam totalmente edificados. Esse é o que o Gutierrez diz aqui, e dizendo, né, que também o apóstolo Paulo fazia, né, aparecer essa complementariedade entre razão e emoção. O desafio do pentecostalismo é aprender a pensar e aprender a sentir, para que não caia nos extremos do racionalismo e do sentimentalismo. O coração hebreu era intelectual, afetivo e carismático, e assim deve ser o centro da alma cristã. Então, a gente não está falando nada mais aqui do que equilíbrio, né? E de entender a função da emoção, a função da razão naquilo que a gente faz. Né? Aqui a gente consegue, no nosso meio, né, como comunidade, a gente consegue identificar as pessoas também, né, por suas características muitas vezes mais racionais e de como contribuem, né, para a obra, para a comunidade como um todo, né, para o corpo, né, sendo assim. Mas a gente também reconhece aqueles que são mais emocionais e que estão mais atentos, né, para as questões do sentimento, que hoje também são muito presentes, né, nos nossos dias. Então, essas características, elas têm a sua importância e precisam ser usadas principalmente para a glória de Deus. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente, inclusive, enquanto lê, né, enquanto maneja a palavra de Deus, enquanto a gente está passando, né, o conteúdo que está, o conteúdo bíblico, né, é importante a gente ter essa visão. Inclusive porque uma leitura simplesmente robótica do texto, ela vai acrescentar muito pouca coisa. E embora eu seja um admirador, né, da exposição, né, da palavra e de como ela pode ser explicada, como os seus contextos, né, como isso tudo pode ser explicado, como a história influencia naquilo que foi registrado, né, é bastante importante que, no momento certo e dando a ênfase correta, a emoção tem o seu lugar, né, no momento em que a palavra de Deus ela é explicada, né? E aí, a gente já está partindo para encerrar aqui. O Gutierrez, ele escreve assim: a Escritura, na qualidade de autoridade em matéria de fé e prática, está acima das nossas experiências. Nenhum protestante com o mínimo de bom senso nega essa verdade fundamental. Então, eu falei, essa é uma característica do Gutierrez, né? Ele tem opiniões bastante incisivas, né? E embora a gente tenha, por exemplo, visto até no capítulo anterior que no pós-modernismo o caminho direto a Deus, né, é algo muito, né, é muito em voga, que é citado pelo Kenner, inclusive, é importante aqui, né? E ele diz assim, com o mínimo de bom senso, né, a escritura, né, ela tem papel primário e preponderante, né? Está acima das nossas experiências e a gente deve fazer bom uso da palavra. Quanto à nossa subjetividade, afeta a leitura do texto? Ele faz essa pergunta, né? E aí ele continua falando aqui: nenhum leitor é uma tábula rasa, ou seja, ninguém chega ao texto totalmente limpo ou desprovido de conceitos, pensamentos e ideias prévias. A resistência
em se reconhecer que a nossa experiência afeta a forma como lemos o texto bíblico, pode nos levar a um processo de auto-engano. Então, eu concordei bastante com isso que ele diz aqui, porque realmente a gente não se. A gente é quem a gente é quando a gente pega a palavra para ler, né? E a gente precisa entender isso, e no momento da reflexão, depois da leitura, ou depois da exposição da palavra, essas coisas ainda ficam fervilhando na gente, né? Como é que a gente se coloca numa posição vulnerável a ponto de ser transformado por essa leitura, a ponto de ser transformado por essa palavra que é viva, né? E que nos molda a cada momento que a gente está em contato com ela. A escritura é sagrada e perfeita, mas a interpretação humana não é nem sagrada nem perfeita. E é importante ter isso bem claro, né? O estado emocional, a personalidade, a cultura, os preconceitos, a formação familiar e mesmo os ensinos denominacionais podem servir como ruídos na comunicação entre o texto e o intérprete. A subjetividade é mais comum do que normalmente a gente reconhece, normalmente reconhecemos. Então, o que ele está dizendo aqui é que sim, a subjetividade ela afeta a leitura do texto. E é importante a gente ter isso em mente, porque aquela oração que a gente faz antes, né, inclusive de meditar na palavra, a oração que a gente faz depois, ela precisa, entre outras coisas, representar isso para a gente, para que a nossa subjetividade, as nossas realidades, elas não contaminem. E é nesse sentido mesmo, elas não contaminem a nossa leitura. Essa busca incessante pelo. E de uma forma bem mais técnica, a gente viu nos capítulos anteriores, mas essa busca pelo real sentido, né? Aquilo que está na mente do redator ou do autor, né? É também nesse sentido. E o Espírito Santo pode nos ajudar nesse caminho, mas é importante que a nossa realidade e a gente sempre, quando vai meditar na palavra do Senhor, a gente tire, né, do caminho, ou a gente peça ajuda ao Espírito Santo para que tire da nossa frente, né, do nosso espelho, a nossa realidade, para que a palavra tenha real efeito na nossa vida. E aí, para concluir, como um texto que eu li ali no final, que eu achei importante e que resume bastante, né, o que a gente leu nesse capítulo sobre a hermenêutica das emoções, né? O protestantismo conservador e liberal casou-se com o racionalismo. Foi um beijo de morte a valorizar excessivamente o discurso e a razão, esquecendo-se do rito e da emoção. O protestantismo rapidamente foi sugado pelo crescente secularismo. Uma religiosidade sem rito e sem entusiasmo virou uma filosofia. No auge do iluminismo, a Europa passou a ter muitas filosofias para concorrer. Infelizmente, o racionalismo minou o cristianismo europeu. Esse aqui é um texto do Gutierrez, é a maneira como ele entende isso e por que, e no final por conta desse ponto aqui é que a gente vê, né, bastante a defesa, né, da inclusão da emoção no contexto de leitura bíblica, né, de que esse racionalismo radical, exacerbado, seja do ponto de vista liberal, seja do ponto de vista fundamentalista, né, é pernicioso, né, é muito ruim. E ele fala aqui, né, foi um beijo de morte, né, quando a gente casa o conservadorismo e o liberalismo, que são vertentes aqui do protestantismo, quando eles se casam com o racionalismo, né. O liberalismo é outro evangelho, mas ele matou o cristianismo na Europa? Ele diz que sim, né, porém não matou sozinho, né, o protestantismo, mesmo conservador, também afundou junto, né.
E o motivo foi justamente esse, né? Quando a gente faz o casamento, né, do conservadorismo e do liberalismo com o racionalismo nesse contexto de protestantismo, né? Então, existem outras argumentações relacionadas a essa queda, né, do cristianismo na Europa. O Brasil foi alcançado, né, pelo protestantismo, né, pelo pentecostalismo, chegou ao Brasil a partir de homens e mulheres europeus, né, e essa história que hoje, enfim, tem as suas várias vertentes e se ramificou por esse país todo, ela vem de lá, né? E hoje a gente vê a América Latina, o Brasil, com essa característica bastante, inclusive, de envio, né, de missionários, como um celeiro, e como a gente vê a nossa comunidade atuando, e nesse sentido também, e parte, né, daquilo que a gente faz como comunidade atinge também a Europa, por incrível que pareça, né? E a realidade lá é justamente de igrejas que hoje são locais de visitação das pessoas, onde se vê muita história linda e emocionante, né? E de como o Senhor atuou naquela civilização, mas é engraçado ver as pessoas inertes a tudo isso, né? E as igrejas, né, nesses locais serem somente fonte de renda, né, para aquela população, né? Muitas cidades com a sua história longa, é, e com as suas igrejas construídas há séculos, né, fazem disso somente uma maneira de permanecer financeiramente. Então, que a gente possa entender isso também, entender no nosso contexto que isso pode ser uma realidade, né? E que a nossa experiência, né, como pentecostais, possa nos ajudar nesse sentido, não, mas principalmente em buscar no Senhor, né, a resposta que precisamos para continuar no caminho de conhecê-lo e principalmente, né, de fazê-lo conhecido. Amém? Agradecer a todos aí, façam um bom uso dessa gravação e na próxima semana a gente traz o capítulo 6, então. Tá bom, Deus abençoe. Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor, muito obrigado por esse momento contigo, em que, em que podemos entender, ó Deus, como a humanidade se relaciona contigo, os cristãos, na sua cristandade que varia de um lugar para o outro, de uma era para outra, de uma época para outra. E te pedimos, Senhor, que para além daquilo que aprendemos aqui, do contato que temos, Senhor, com este livro que tanto tem nos ensinado sobre os contextos, né, do crescimento da nossa hermenêutica, da maneira como lidamos com a tua palavra, Senhor, de como isso pode ser usado para a tua glória também, Senhor. E que seja para isso, Senhor, seja para que estejamos atentos, firmes na tua presença e que possamos, para além de tudo, Senhor, contar com a tua ajuda, que não sejam somente os nossos esforços, as, as nossas ideias radicalmente racionais, mas que as nossas emoções, Senhor, estejam no lugar correto, ó Deus, e possam contribuir
assistir à nossa razão e não que isso seja para nós como pessoas, mas que seja para a glória do teu nome, para que o teu evangelho, Senhor, de forma correta, Senhor, seja espalhado, Senhor, por todas as nações. Que continue, Senhor, a ser divulgado, Senhor, entre os povos que não são alcançados. E que, principalmente, ó Senhor, nem o emocionalismo exagerado, nem o racionalismo exagerado nos tirem, Senhor, da direção correta, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, a fazer o nosso papel, Senhor, da forma correta. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.